Pessoal, bom dia. Aproveito o 25 de dezembro, dia de Natal, de manhã, para responder a esses internautas que querem saber meu percurso. Bom, eu sou nascido no Uruguai, o 15 de março de 1960, né? E eu morei no Uruguai até 4 anos de idade, por aí, 4 e meia, né? Meus pais eram da Argélia francesa, foram para o Uruguai. E meu pai, quer dizer, ele voltou na França a partir do 1965. Ele estava com meu tio, também meu tio foi para o Uruguai mais cedo, com a irmã da minha mãe. Eles eram cultivadores, né? Eles fizeram também gados no Uruguai, vaca, ovelha, e meu tio ficou lá, diversificou, plantou laranjas, pômelos, kiwis. Meus primos ainda estão no Uruguai, uma parte deles, e a outra parte foi morar para Caxias do Sul. Bom, eu sou filho de produtor de vinho francês. Meu pai era um grande produtor de vinho na região de Tavel, Lirac, perto do Rhône, Ribeirão Direito, né? E à esquerda tem Châteauneuf-du-Pape, Gigondas, que são os melhores Côte-du-Rhône meridional francesa. Bom, meu percurso é simples. Quando eu tinha 4 anos, 3 anos, eu comecei a perceber no meio do jazz que meu pai colocava em casa, porque meu pai era colecionador de jazz. Ele tinha uma coleção de 2.000 discos de jazz desde 1929. Primeiro disco comprado na Argélia, de Satchmo, Louis Armstrong, né? Meu pai andava com uma mala de disco de um lado, um tocadisco de outro. Se não era maleta com facas para churrasco, né? Para mechuí. Até na casa dos árabes ele era considerado como um grande cortador de mechuí. Então ele era convidado, ele ia lá também com eletrofone e para colocar discos em 78 rotações, né? Discos de jazz na Argélia. Bom, e eu comecei a perceber esse som que me fascinava, né? Que era o som do João Gilberto. Meu pai descobriu o João Gilberto Rádio Montevideo em 60, cantando Meditação, né? Aí foi um choque para ele, né? Ele escutava só jazz, nem escutava clássico direito, nem música iê nem nada. Começava a escutar um pouco de música francesa, tipo Jacques Dutronc. Bom, ele tinha a velha canção francesa também, né? Com Jean Sablon, Charles Aznavour, Yves Montand, todos esses caras que cantavam lá já na época, né? Mas enfim, o meu pai colocava sempre bossa nova em casa e principalmente João Gilberto. Ele tinha Elza Soares, Vinícius de Moraes, Agostinho dos Santos, vários, hein? Carlos, como é que se chama? Vários como das antigas, né? Que eu gosto muito. Bolacete e vários outros. Enfim, Luiz Bonfá, isso que eu queria falar. E eu me apaixonei mais pelo acompanhamento e o canto do João Gilberto, e os arranjos do Jobim, que eram umas coisas deliciosas, né? Se ouvia um violão, um violinos, pequenininho, né? Não muito. O violão do João, uma linha melódica e de vez em quando um trombone, um clarinete, todas essas orquestrações maravilhosas que se escutava nos 3 primeiros discos, né? E eu fiquei fascinado. Bom, meus pais voltaram na França. Eu fui para fazer estudos e em 73 minha irmã maior, Dominique, eu estou na casa dela atualmente, ela está na adega do meu pai. Quer dizer, meu pai tinha uma adega e agora quem mora aqui é minha irmã Dominique e o cunhado Jean-Claude, né? Que estão aposentados. Mas sempre tem as terras. E enfim, e aí minha irmã tinha um violão clássico que ela me deu, né? Eu peguei o violão dela, né? Ela não teve como recuperar, ela não conseguiu. E eu comecei a tirar na vitrola da casa do meu pai, no salão da casa, em Loudun. Loudun é um lugar maravilhoso no centro, quer dizer, no centro-sul da França, a 20 quilômetros em cima de Avignon,
no Gard, departamento do Gard, onde meu pai, ele comprou a casa quando ele voltou do Uruguai, em 75. Ele comprou a casa e a gente morou lá, todo mundo. Somos 7 filhos, 5 garçons e 2 irmãs. E ele comprou essa casa onde eu comecei a tirar de ouvido, na vitrola do salão, na vitrola dele, as músicas de João Gilberto. Principalmente a música de João Gilberto. Primeira música foi do disco que ele descobriu no Galerie Lafayette Française, que era o disco de João Gilberto, que era de 70, em México, mas era com capa nova, porque o Barclay, quando ele escutou o disco de João Gilberto no México, ele comprou os direitos. Eu acho que ele comprou alguns direitos para fazer uma capa nova. Você via Rio de Janeiro à noite, né? E então foi meu pai que colocou na vitrola. Eu escutei uma música mais simples de tirar, que era Eclipse de Luna, né? Eu comecei por aqui. Eclipse de luna en el cielo, ausência de luz en el mar. E assim eu comecei a desenvolver o ouvido, porque o negócio não é no sangue, é você que tem que aprender a tirar o de ouvido cantando baixo. Eu não tocava, eu não sabia tocar, então eu cantava o baixo do acorde, eu procurava no violão em seguida. Senão você fica tudo constrangido lá no cérebro, sabe? Tem que parar na vitrola no acorde que você está interessado, escutar o baixo do acorde e em seguida escutar o som mais alto, quer dizer, o agudo do acorde. E fatalmente os outros vão ser do lado, né? Que o João Gilberto não utiliza muito acorde com cordas livres, né? São acordes de 4 notas, 3 notas, né? E dá para desenvolver toda a cultura auditiva de saber o que é um Lá menor 6, um menor 7, quinta bemol, todas as coisas que se fazem na bossa nova, que é como no jazz também, né? É bem parecido. Tem muita riqueza harmônica. Mas o balanço, eu aprendi escutando muito. O balanço são 3 partes, né, que o João Gilberto faz. Mais alguns detalhes, mas são 3 partes que o João Gilberto faz. Então eu sempre fiquei ligado ao João Gilberto. Eu estava prisioneiro de João Gilberto, na verdade. Eu não escutava nada, nem Vinícius de Moraes, nem Toquinho. Eu era preso em João Gilberto. Depois, eu comecei a escutar outras coisas. Aí eu entrei na universidade em 80, em Montpellier. E eu fui assistir a um show com um amigo meu da farmácia, que era na Universidade da Farmácia. Eu era na Universidade de Ciência Econômica. Ele me convidou, me falou, vai ter um show de um duet maravilhoso, que chama Les Étoiles. Les Étoiles eram 2 caras pintados, né? Eram uns homossexuais, mas que faziam um espetáculo de bossa nova e de canto de opereta, né? Eles tinham vozeirão, né? Era Luiz Antônio e Rolando, né? Eu fui lá assistir no show num piano bar chamado Le Melo d'Amélie. Era o Café Concert no centro de Montpellier. Aí foi um choque. O cara que tocava violão, o Rolando, ele tinha uma mão direita que era um trem. Ele tinha vários ritmos. Ele tocava também muito João Bosco, que eu não conhecia. Ele tocava Joyce, Fátima Guedes. Eles tocaram Djavan. Tocaram músicas deles também, quer dizer, arranjo deles. Como Joana Francesa, mas arranjo de Rolando, né? Tocavam várias coisas maravilhosas, né? Tocavam Chico Buarque, coisas que eu adorava escutar, né? João e Maria. Eu fiquei alucinado. Aí eu deixei a universidade, parei a universidade, fiquei tocando muito mais meu violão. Eu estava ainda num apartamento, um quarto. Eu tinha um cara que morava comigo para dividir o aluguel, né? E meus pais que pagavam o aluguel. Eles pensavam que eu estava numa universidade onde nem passei os exames. Eu fui de turista na ciência econômica. Eu toquei na rua, comecei a ganhar vida tocando na rua, passando o chapéu. Que é a melhor forma de um músico se livrar dos donos. Escutam bem o que eu vou falar para vocês, amigos. Se vocês têm um duet, um bom duet, tentam comprar esse Bose, esse cubo Bose, que tem 5 horas e meia de autonomia, que se chama SR1 Bose, que tem um som maravilhoso, você pode plugar
um violão, um microfone e um tablete com orquestrações, se vocês quiserem ter playback atrás. Até, você tem 3 entradas e pode colocar vários desses para tocar em grupo, na rua. E tocando na rua, vocês fazem um dinheiro que permita de você se livrar da pobreza e se livrar dos donos que são bandidos. Tá entendendo? Vocês vão fazer um dinheiro mole em qualquer lugar. No Rio de Janeiro, como em Búzios, como os lugares Saquarema, qualquer lugar que vocês quiserem, até Paraty, até Trindade, tem lugar para tocar. Na praia, é maravilhoso ouvir esse som saindo do Bose, né? Enfim, eu conheci esse duet e eu fiquei seguindo o roteiro deles nas costas, até Nice, Côte d'Azur. Eu fiquei em Cannes, na casa do meu tio. Eu tinha um cara em Cannes que era o meu tio, que era um dentista, odontologista. Fiquei na casa dele, hospedado por minha tia maravilhosa, Sylvette, Paul e Sylvette. Aí eu consegui ficar na Côte d'Azur, que é um lugar caríssimo. E eu tocava nas ruas, eu tocava na frente das varandas dos restaurantes, em várias cidades do lado. La Napoule, Cannes-la-Boca, Cannes, Jean-les-Pins, Golfe-Juan, Antibes, até Nice. Era muita coisa, eu ganhei muito dinheiro. Eu conheci um cara, primeiro em Montpellier, na universidade, quando eu saí de lá, eu fui do lado, na costa, que chama Cap d'Agde. Eu conheci Luiz Vieira, filho de Luiz Vieira. Se chamava Luiz Vieira, era um guitarrista fantástico, tocava um Ovation, maravilhoso. Bom, o Luiz Vieira, ele veio na França, ele foi contratado por bandidos, que tinham um lugar, um restaurante chamado Le Flash, em Cap d'Agde. E eles ofereceram o voo, né, e de volta para o Brasil para tocar 4 meses na França no verão, recebendo 60 francos por dia. Mas na conversão, o Luiz pensou que era muito dinheiro e ele queria viajar e viajou. Bom, ele chegou no sul diretamente para tocar. Prisioneiro desses caras, porque o violão que eles compraram, o Ovation, ele estava guardado à noite no local, ele não podia tirar. Então, o que foi? Eu conheci ele, eu tocava nos restaurantes, eu passei lá no Flash, eu descobri Pipiu, um grande 7 cordas, um cantor chamado Cláudio, e Luiz Vieira, que não tinha nada a ver com eles, que era mais rock and roll, tocava Jimi Hendrix, num violão de nylon. Ele era um fera no violão, ele já desenvolvia uma maneira de tocar solo, né? Maravilhoso. Aí ele me aprendeu a música de Danilo Caymmi, Ponta Negra, uma maravilha. Eu fiquei alucinado de conhecer esses caras. Para mim foi a primeira vez que eu ouvi com Pipiu, já não a francesa. Tu m'entends, tu pleures, tu meurs trop. É o Cláudio que cantava. E esse trio fazia sucesso no local, só que era pago a preço de banana, tá entendendo? Eles eram enganados pelo dono, que pagou as viagens dos 3. Aí o Luiz, ele entrou lá, era o mês de maio, o mês de abril, mês de maio, começo do período quente na França. Até mês de outubro é período quente. Aí, quando chegou o mês de junho, começo de junho, eu consegui, eu fiz a cabeça dele, eu falei, você não vai ficar esse verão aqui ganhando uma merreca. Ele deixou aberto a janela do local do cara, onde tinha o violão guardado, era entreaberto, mas não se via que era aberto. Ele tirou a fechadura. E à noite ele passou pela janela de fora, pegou o violão e nós fomos embora. Eu tinha um carro, uma Catrel Renault 4. Aí eu peguei ele, o violão dele, meu violão, minhas coisas, e nós fomos percorrendo a costa até Nice, até quase a fronteira italiana. Nós fomos em Nice, ficamos em Cannes, dormindo no Golfe de Cannes. Era um lugar que tinha uma floresta na grama do Golfe, né? Para jogar o golfe. Tinha um portal aberto, a gente entrava de carro e se escondia no mato. A gente morou mais de um mês lá. E, bom, depois o pessoal descobriu a gente, né? E mandou embora. Mas a gente sempre dormia em lugar como ciganos, né? Éramos ciganos e liberdade total, era felicidade total. E o Luiz, depois ele entrou em Nice, nós entramos e nós fomos
ver uma noite, nós fomos no Pam Pam, que era um lugar de show brasileiro. Tinha dois Pam Pam. Tinha um Pam Pam em Nice, uma sorvetaria, e um outro em Juan Le Pen do lado. E no Pam Pam de Nice, a gente conheceu o grupo de Alfeu. Alfeu era um cara que tocava cuíca, um demônio na cuíca, um cara que cantava muito, sabia todas as letras, era um dicionário de letras. E no grupo dele tinha o famoso, na França e no mundo, eu acho que ele é famoso, acompanha hoje Márcio Faraco, mas era Júlio Gonçalves. Eu conheci ele assim, Júlio, que depois ia se tornar um amigo, parceiro musical há muitos anos depois. Era em 81, nós tocamos na rua com Luiz Vieira, filho de Luiz Vieira. Era Luiz Vieira Neto, mas era o filho, na verdade. Porque parece que o avô já se chamava Luiz Vieira. Enfim, em 82, depois de passar esse verão todo de 81 tocando com Luiz, eu fui no Brasil pela primeira vez da minha vida, quase sem grana, sem nada. Bom, esse Luiz era um cara especial. Ele me falou, vem no Brasil, vem no Brasil. Eu cheguei no Brasil, eu escrevi para ele e ele nunca foi me buscar em lugar nenhum. Eu fiquei procurando onde ele morava. Ele morava em... Eu tinha o endereço do pai, Luiz Vieira. Eu fui no apartamento, eu fui hospedado pelo pai, Luiz Vieira, em 82. E o Luiz Vieira me falou, meu filho não está nem aqui, nem quando ele voltou da França, nem foi visitar a mãe dele ainda. Ele está morando, não sei onde, ele está no sul, como se diz, em Florianópolis, fazendo surf. Ele está bobeando lá, e eu não sei, não tem nem notícia dele. E você não pode ficar aqui. Você vai ter que achar um local para você, ou vou te dar como você viajar e ir. Eu vou pagar a sua viagem para ir para Florianópolis, para encontrar com ele. E o Luiz Vieira, o pai, foi muito gentil, me hospedou 2 dias, me ofereceu comida e tudo. Eu dormia numa parte da entrada da casa, num sofá. E depois a governante da casa dele me acompanhou de táxi até o aeroporto. Só que no aeroporto eles pensavam que era Luiz Vieira viajando. E a mulher me deixou, eu fui lá na companhia, e quando o cara me viu, eu falei, não tem lugar, não tem lugar, você não pode. Aí eu teve que achar o jeito de voltar no Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro eu tinha conhecido no avião um italiano que me ajudou, né? Que era um italiano que tocava bossa nova, tipo toquinho também, com acorde e solo. Nós éramos simpatizantes. Ele me hospedou na Prudente Moraes, de Ipanema, onde mais tarde eu encontrei de novo com Rolando e Luiz Antônio Les Etoiles, que estavam viajando da França para o Brasil, para o Rio, de férias. Eles me levaram até na casa da Nara Leão, onde tudo começou. Eu entrei nesse apartamento. Eu fui hospedado lá, quer dizer, eu passei lá, eu estava morando do lado, na Prudente Moraes. E a Nara Leão não estava morando muito longe, não me lembro bem, mas era um lugar simples, um lugar dos pais dela, né? E enfim, o Luiz Antônio e o Rolando estavam morando, alugando o apartamento, nessa época, em 81. Aí eu fiquei um tempo, e em 81 eu tinha conhecido na costa com o Luiz, eu tinha conhecido o cara mais importante para a suite da minha carreira profissional, porque eu toquei no Pam Pam de Juan Le Pen. Eu conheci Armando Monteiro, o grande Armando Monteiro que faleceu, que era um futebolista no Paris Saint-Germain, né? Que teve artrose no joelho e que falou, eu não posso ganhar a vida com o futebol, eu vou ganhar com o samba. E o cara é um cara bonitão, um grandão, sempre sorridente, com um sorriso monumental. Era um moreno muito apreciado dos donos de bares e restaurantes. Ele contratava todos os brasileiros da França, achava todo o trabalho para eles. Mas ele era um cara que cobrava, né? Cada um dava uns 100 francos do cachê deles. Nós éramos a 300 francos por pessoas na época. Só que ele ganhava, ele falava que era 400 ou 500 francos por pessoa. Para o dono, ele guardava 100 ou 200 francos de cada música no bolso dele. Ele tocava até na Martinique, no Caribe. E ele deixava a gente tocando na montanha no inverno aqui. Ele estava no Caribe, no sol, né? Ele tinha uns 10 grupos tocando para ele. Mas eu toquei com ele no Pam Pam de Juan Le Pen,
o Armando Monteiro. E tocando no Rio de Janeiro, eu conheci um polícia que foi me controlar, porque eu estava com duas garotas menores, às 11h30 da noite, na praia de Copacabana. E chegou a polícia, dois caras gigantescos, e um era o comissário, o comissário principal lá, da polícia noturna do Rio de Janeiro, que me falou: o que vocês estão fazendo aqui? Aí me levantaram e, bom, levaram as meninas para casa, que eram menores. Eu fui investigado, né? E eu falei que eu cheguei no Brasil, que eu era amigo de Armando Monteiro, que foi Armando Monteiro que me aconselhou de morar em Copacabana e ficar por aqui. E o cara era, o chefe da polícia era o amigo do pai dele, que tinha uma loja de camisa de futebol e todo. Ele falou: você conhece Armando Monteiro? Me salvou, né? Porque ele ia me pedir uma grana, senão eu ficava preso por ter saído à noite com duas garotas menores, às 11h30 da noite. Era um caso já de ser preso, sabe? Nesse momento era ainda os militares no poder, no Rio. Então ele me levou na beira do caminho e falou: Christophe Rousseau, você vai me esperar aqui. Eu vou levar as garotas com meu segundo lá. Vou levar a garota em casa e volto aqui falar com você. Aí eu esperei na beira na orla atlântica, né? E eu esperei o cara, ele apareceu 20 minutos depois. Eu estava comendo um sorvete lá com um cara que trabalhava a noite toda lá, vendendo bebidas e sorvete. Aí eu falei com ele me pediu: você toca jubim? Eu falei: eu toco jubim, claro. Eu toco... Aí: você nunca foi no Brasil? Eu falei: nunca, é a primeira vez. Aí ele me falou: você é um mentiroso. Ah, mas você é um mentiroso mesmo. Eu falei: não, eu gosto eu sou nascido no Uruguai, eu gosto da língua portuguesa e do idioma português e do Brasil, né? Eu frequento brasileiros na França. Ah, ele me falou: ah, tudo bem, você toca então. Eu toquei Águas de Março e o cara me liberou. Ele falou: que não te pego com gente menores depois de 8 horas da noite, ou 9 horas, e nem com maconha, que eu sou brasileiro de nata e eu te mando preso com sua família chorando para você sair de prisão. Me falou assim o cara. Aí eu fiz meu tempo no Brasil, que foi de tempo de 2 meses. Eu passei 1 mês primeiro, fui para o Uruguai visitar meu tio. Pela primeira vez voltei no Uruguai com 21 anos. 22 anos. Era no 7 de abril de 82 que eu fui para o Brasil até mês de julho. E depois eu voltei, meu tio me deu $150, que eu estava duro quando eu cheguei no Uruguai. Foi meu primo, Jean Daniel, que me achou no Rio. Foi até a casa como se diz, do Luiz Vieira, para Luiz, né, para o pai dele. Ele apareceu em Ipanema e me falou: Cris, eu sou seu primo, Jean Daniel. Aí ele me levou de avião até o Uruguai, para a casa da família. E quando eu voltei para o Rio, eu consegui ficar 1 mês e meio com as amizades que eu fiz no Rio, né? Eu, com $150 na época era muito dinheiro, sabe? Era uma loucura. Eu entrei com $1 a 180 cruzeiros. E 180 cruzeiros. E quando eu saí, 4 meses depois, era 850 cruzeiros. O preço do franco. Do dólar. Então, foi assim. Depois eu fiquei na França fazendo grupos, tocando. Sempre tocando na rua para me sustentar. Durante 10 anos toquei na rua. 10, 12 anos, comprando material, sonorização, instrumentos, compartilhando a vida com brasileiros que chegaram, que nem falavam francês. Eu falava um portunhol, né? Eu me comunicava em espanhol no começo. Era a minha língua segunda, né? Depois do francês. No Uruguai eu falava espanhol. Eu guardei desde a infância, mas eu era muito ruim na escola de espanhol. Eu detestava a professora que eu tinha. Bom, e eu fiquei fazendo formação pequena, duet, trio, para tocar, até ter um quinteto de música brasileira, com o nome que o Armando Monteiro me deu. Armando Monteiro, eu toquei 2 verões lá no Pam Pam de João Lepin. O Armando me falou: Cris,
você vai levar nome brasileiro, porque esse negócio de Christophe Rousseau não é comercial, tá? Então, na França vai se chamar Cris do Brasil. Aí eles me chamaram de Cris do Brasil. Eu tocava depois do grupo dele, que era um quinteto de músicos e dançarinas, que tocava no Pampam, que era um lugar exótico, com decoração brasileira, muita gente, coquetel super caríssimo, naturais e tudo. A gente tocava de meia-noite até 1h30, com Paulo Prata, um saxofonista que eu encontrei lá na Côte d'Azur. Paulo Prata era um cara que tocava sax e fez algumas prestações e trabalho com Bernard Lavilliers. Bernard Lavilliers, que é um cantor francês conhecido. Ele recebeu royalties por ter feito shows, né? Organizado shows para ele. E Paulo Prata sempre foi meu amigo. Paulo Prata. Então, eu fiquei lá na Côte d'Azur, porque a Côte d'Azur era a garantia de fazer um dinheiro suficiente para me sustentar. Toquei em vários lugares, toquei na Chunga, o piano bar maior de Cannes, que era chamada Chunga, perto do Hotel Martinez, na Croisette, né? No Boulevard da Orla, né? Que era a Chunga, onde eu comecei em 82 a tocar lá. Eu toquei no Jardin de Frédéric, eu toquei em vários lugares, no Lotus Bleu também, que era um grande piano bar, restaurante asiático, né? E o Armando tocava na L'Entrecote, que era na Place de l'Étang, em Cannes, com o grupo dele, vários anos, onde eu conheci todo mundo, Marcelo Ney, Marcelo Carvalho Panahin, que eu frequentei mais de 10 anos, Marcelo, que tive filha com francesa, Marcelo Ney, que estava acompanhando Armando, fazia parte do grupo, do quinteto de... Bom, Armando tocava também em Saint-Tropez, que a Côte d'Azur é uma coisa, e do lado nós temos um lugar que chama Saint-Tropez. Saint-Tropez é um outro vilarejo, uma outra cidade de milionários, onde tinha vários lugares para tocar. E o Marcelo tocava com o Armando Monteiro no lugar chamava Bistrot, le Bistrot de Lys. Era a Place de l'Étang, Place des Boules, pardon. Oui, Place de Lys. E sempre fiquemos em Saint-Tropez. Eu deixei a Côte d'Azur, em 85 eu deixei a Côte d'Azur para ficar do lado de Saint-Tropez sempre. Bom, eu morava também em Montpellier. Montpellier eu continuei de morar até... eu tive um filho em Montpellier com minha ex-mulher. Faleceram os dois. Foram contaminados no hospital, faleceram do AIDS. Eu tenho que contar essa história porque minha vida foi terrível. Até 96. Depois de 96, com o falecimento do meu filho, de 4 anos e meio, resolvi deixar Montpellier completamente para me consagrar à música. Eu tocava na montanha com o Armando Monteiro desde o começo. Eu fiz 17 anos de estação de esqui com o Armando Monteiro no começo, nos Alpes do Sul, Isola 2000, Pralou, Oron, Orsières-Merlette. Toquei em todos os lugares. Megève. O Armando me achou um trabalho em Megève, no Centra, com um bandidão do Saint-Tropez, que tinha uma praia em Saint-Tropez, que era um ex-polícia. Era Félix. Meu primeiro verdadeiro emprego foi com o Armando Monteiro, na montanha, com um trio lá. Com Alfredo Nascimento, que era um cara, um demônio na música. Alfredo tocava piano, bebia whisky. Tocava flauta travessa, violão, era maravilhoso. Eu fiquei em Paris em 83, fiquei um inverno em Paris antes de fazer o exército. Fiquei em Paris em 82, 83, 2 vezes, 3 meses na casa do meu irmão. Aí eu conheci os lugares de piano bares, onde tinha show lá. Tinha a Tânia Maria, que acabava de deixar o lugar chamado Via Brasil na Tour Montparnasse. Tinha o Jazz au Brasil, Rue de la Contrescarpe, Rue Mouffetard, pardon. Tinha Chez Félix, um outro Félix em Paris, lugar de show brasileiro onde eu conheci todo mundo. Roberto Banana, Pedrinho de Lima, amigos meus. Eu conheci o grande Edu de Nascimento, guitarra elétrica, que morou depois muito tempo na Espanha. Grande Edu, baiano, grande músico, professor de música também na Bahia, que eu não vi desde 82 ou 83. E nós fomos... Ele chegou uma vez com um cara que se chama Rubens Dantas, no apartamento do meu irmão. Rubens Dantas era o
o percussionista congueiro e de caixão também, que acompanhava Paco de Lucia, Rubens Dantas, eu fiquei amigo dele, um cara de dreadlocks, que era um demônio na percussão, né? Ele fazia a turnê mundial de Paco de Lucia. Eu conheci com Edu de Nascimento toda essa gente. Edu tocava no Brasil, em Paris. Se aborreceu lá do ambiente de Paris, porque era muito duro ficar em Paris, né? Não tinha um campus universitário para a gente gostar, como no sul, em Montpellier, onde eu permaneci muito tempo. Então, eu dava aula de violão em Montpellier. Em Montpellier eu dava aula, desenvolvia esses diagramas de acordes já em 80. Diagramas na horizontal, como partitura, como tablaturas, né? Só na horizontal. Só no Brasil que está na vertical, né? Parece flamenquista tocando uma caravana, né? Essa forma de anotações. Porque ficou famoso esses cadernos lá que se vendia lá em bancos de revistas, né? Bancas de revistas. Então, eles têm costume de ler assim. Bom, enfim, eu queria contar que tudo isso foi por conta de encontros maravilhosos. O dueto Les Étoiles, Rolando, Luiz Antônio. Luiz Antônio me hospedou em Paris, nunca me encheu o saco com esse negócio de homossexualidade. Eu morei na casa dele, eu tinha um lugar para morar, Rue Quincampoix, no centro, perto do Georges Pompidou, para me livrar do meu irmão, que queria que eu voltasse em casa às 11 horas da noite, eu chegava às 3 horas da manhã, ele acordava às 6h30, fazendo questão que eu acordasse. Eu dormia até 11, até meio-dia, né? Não dava para aguentar. Então, fugi do apartamento do meu irmão para morar lá. E Luiz Antônio como se diz, me apresentou a todas as pessoas. Tinha um lugar famoso em Paris, chamava Chez Guy, com a Léa. Guy era um francês e Léa era uma brasileira que foi casada com ele. Eles tinham um restaurante chamado Chez Guy, Rue Mabillon, onde se encontrava todo mundo. Até o Baden-Powell aparecia lá para tocar domingo, a meio-dia. Por quê? Porque tinha a feijoada mais fantástica de Paris. Para todos os brasileiros que tocavam lá, comer de graça. Então tinha uma fila de gente para tocar. Eu até toquei lá, Água de Março, é pau, é pedra. Conhecendo Tiquinho Timoteu, que era um demônio no violão. Bom como Baden-Powell. Eu sempre fiquei impressionado com Tiquinho Timoteu, gente. Procurem, Tiquinho Timoteu fez vários discos. E eu conheci também um cara chamado Clovis Lobão, que era o acompanhador dele. Na época, o Clovis era percussionista-cantor. Ele cantava num dueto fantástico, na Palmeira de Zinco, chamado Os Maracatu. Teve 2 discos que ninguém conhece no Brasil, que são os Maracatu, são discos inacreditáveis. Com uma versão de Carinhoso e uma outra versão de Marina Morena, Marina. Meus amores, esses caras eram feras. O Chiquinho Timoteu, que não sei onde ele mora agora, sempre ficou considerado como um dos melhores violonistas de Paris. Com outros também, né? Tinha muitos bons violonistas. Tinha José Botô, batera José Botô, famosa até no Rio de Janeiro, até no Brasil. José Botô gravou com todo mundo. Teve um grupo dele, Novos Tempos. José Botô gravou com Jazzman, com todo mundo, com Chet Baker. Ele gravou. Eu conheci ele na casa da Tânia Maria, em Paris, em 82. Ele que me colocou a trabalhar esse compasso que era tchan, 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 como na batida de Djavan de Cerrado, nesse break que ele faz, né? Tchan, 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 tchan. Aí ele me começou a me desenvolver uma mão direita legal, me dizendo, ó, sai da bossa, escuta João Bosco, hein? João Bosco, Djavan. Eu escutava sempre Gil, claro, Caetano Veloso, eu escutava, que são música maravilhosa. Saiu esse disco Cinema Transcendental, que eu comprei em Montpellier, numa loja de disco. Eu adorei o disco, que era um disco fantástico de Caetano. Para mim, um dos melhores discos que ele fez no começo, né, de carreira. Depois, quando ele se implicou com esse pop americano, ninguém ficou mais interessado na França. Ele se perdeu. Ele queria fazer a diva, né? E esse negócio de tocar tanto americano, Jokerman, gente, porra, a gente aqui na França escuta outra coisa.
sabe? Esse negócio de escutar esses caras, esses compositores, roqueiros, maconheiros, é impossível, né? Ele confundiu tudo. Vitesse e precipitação ele confundiu, o Caetano. Infelizmente, cada vez mais, depois dos anos 2000, o que ele fez de disco? Fala pra mim. É brincadeira. Bom, tudo bem, é grandioso. Eu gosto dos discos tipo Cabalheiro, Estrangeiro, Foreign Song. Mas o resto, disco de carreira, era o começo, que era fantástico com o grupo dele lá que ele tinha. Mas eu era mais apaixonado por João Bosco, Djavan, principalmente. Djavan, eu sempre escutei Djavan muito. O disco Cara de Índio, para mim, era um disco, uma coisa louca, né? E, bom, claro, o primeiro disco, voz e violão. E depois apareceu Alumbramento, o disco com essa música Alumbramento. Aí eu fiquei deslumbrado, né? Quer dizer, eu fiquei alucinado de escutar isso, esses arranjos vocais dele. E o violão fera dele. Foi ele que me desenvolveu, né? Na harmonia. E o João Gilberto sempre, que eu escutava, eu tirava tudo de ouvido. Eu dava aula na universidade para várias pessoas que eram fiéis, me seguindo, né? Eu dava em anfiteatro, eu dava aula de violão para eles. E, bom, foi assim a vida toda, tocando na montanha no inverno e trabalhando no verão na costa. E na primavera e no outono, a partir dos anos 90, eu comecei a me interessar em MAO, Musique Assistée por Computador, para ordinateur. Quer dizer que eu comprei um Atari, né? Era um Atari de 1 mega, 1040 de 1 mega, mas era um sequenciador, né? E meus sons eram externos, em expander, quer dizer, sintetizador sem o teclado, né? Eu tinha um DX7 completamente implementado Aftertouch. Eu fiz um estúdio de gravação, quer dizer, um estúdio, um home garage, onde eu comecei a roubar todas as orquestrações, quer dizer, eu refiz no piano todas as orquestrações, fazendo a bateria primeiro, hi-hat, snare drum, bass drum, rimshot, tudo que é acompanhamento, e por Atari, né? E depois colocando os teclados, piano elétrico, piano clássico, alguns metais. Eu tinha o Korg, eu tinha Proteus, eu tinha muita coisa sabe, Roland, Yamaha, eu tinha tudo. Era uma loucura, era uma guerra do material, né? Era uma coisa uma corrida perpetual, como se diz, The Rat Race, como falou Bob Marley, né? Nós éramos um prisioneiro do material de compra, né? Comprar para fazer um som hybrid group, metade de grupo live e metade de playback atrás, né? Para poder concorrenciar toda essa galera que tocava americano, né? Que tocava groove americano, James Brown, Al Jarreau, que eram muito sucesso na França. Não dava para como competir com eles. Só fazendo sequência, orquestração. Comecei em 91, comecei. Trancado na garagem. O computador ficou num armário durante um ano. Comprei em 89, quase 2 anos, sem eu abrir, porque eu fiz uma depressão no começo. Aí depois eu comecei a entender tudo. E aí eu fiz esses playback que me dão trabalho até hoje. Porque a gente trabalha 2, 3 pessoas e o resto é playback, que tem um som de orquestração importante. A gente dá para fazer noite privada, casamento, em hotéis, em tudo, né? Em casa privada e tudo. Até hoje nunca parei de tocar, sabe? Só que me livrei da forma social francesa de socializar os músicos, recebendo um dinheiro de complemento. Esse negócio é terrível. Ele te impede de você poder sair do sistema. Aí você está preso, e você paga um imposto absurdo. Ele te come em 2 meses de salário, só de imposto. E você entra nesse negócio, você está preso. Você não consegue sair. Eu me livrei da intermitência do espetáculo francês para poder viajar. Em 2004, viajei para o Brasil de novo, depois de 22 anos de ausência. Aí eu fiquei 10 anos no Rio, gente. Isso.
Eu descobri a turma dos colecionadores de discos que se reuniam no Planalto do Flamengo, Barão do Flamengo, no Flamengo, né? No Rio, onde eu conheci Cláudio Franian, que era o maior colecionador da Bossa Nova. Faleceu meu amigo Cláudio Franian. Conheci muita gente de colecionadores, que eu conheci, na verdade, com Ronaldo Brasil, colecionador e vendedor de disco na Praça 15. Antigamente tinha esse grande, no domingo, no sábado, não me lembro bem, tinha todo sábado, todo domingo, tinha Praça 15, tinha esses vendedores de disco. Eu lá comprei muito disco, a preço de banana, né? Voltando com 2 malas de 25 quilos só de disco na França. Eu tinha 50 quilos de disco cada vez voltando na França. Eu ficava 4 a 8 meses no Brasil por ano, né? Com o que eu ganhei em Saint-Tropez no verão só, em 4 meses. De 2004 até 2014, fiquei pelo menos 6 meses no Brasil no final. De 2010 até 2014, fiquei de 6 a 8 meses. E fiz uma coleção de discos de CD inacreditável, né? Eu tenho 2.000 discos LPs brasileiros, da antiga, todos os João Gilberto de primeira edição, até o João Gilberto que se encontra dificilmente, que é com capa de farolito, né? No México, né? Enfim, tudo, os bolacetes, todos os discos antigos de Luiz Bonfá, de Elza Soares, que coisa, samba swing, né? Que eu adoro. Discos de, claro, Emílio Santiago, eu sou um incondicional desses caras. Disco da Joyce, disco de Fátima Guedes, da Rosa Passos. Eu tenho o primeiro disco de 82 dela. Um disco raríssimo que eu comprei. Bom, esses colecionadores, eu fiz amizade com eles. Indo lá, bebendo chopp cada domingo, falando no bar lá. Depois da Praça 15 se reuniam lá até 8 horas da noite. Era uma festa lá, comendo pizza e bebendo cerveja. No Barão do Planalto lá, no Flamengo. Cláudio Franian, todo mundo que eu conheci lá. Sabe? Valdir Siqueira, grande colecionador de música vanguarda do Brasil, um dos maiores colecionadores, que mora em Niterói. Todo mundo. Paulinho Lula Boca de Cantor, né? Era um outro cara que faleceu, parece. Vários caras. Bom, o Cláudio Franian me levou de ônibus na maior feira de vinis de São Paulo, na Avenida Paulista. Eu fiquei lá 3 dias com eles, hospedado lá. O Cláudio Franian me deu acesso ao som dele, que ele tinha em casa, Rua Torres Homens. Eu fiz até filmes da coleção de disco dele, né? Mas é privado, eu não posso revelar. Eu participei de limpeza de som desconhecidos que ainda não saía de CD, né? Eles não davam valor. E tinha o famoso blog Loronix, no Rio de Janeiro, de Zeca Louro, né? Que difusou de graça, durante 10 anos ou mais, joias brasileiras, centenas de milhas de discos que eram acessíveis em MP3, com capa e tudo, e em FLAC, em formato FLAC, que era melhor, que era no começo que era para foto, e que eles utilizaram para a música, que era quase bom como um CD, né? Eles digitalizaram toda a coleção de Caetano Rodrigues, que faleceu, que era outro grande colecionador, na Loronix. Mas, na verdade, o que me interessou mais é esse trabalho que eu desenvolvi com o Augusto, Kleber Augusto, de Toque Musical, do Belo Horizonte, que é o segundo maior que era o maior. Ele tinha um blog que se chamava Acesso Raro no começo, que digitalizou tudo, desde os 78 rotações da música brasileira e de independentes, né? No Minas Gerais. Eu fui tocar lá, eu fui convidado em 2009 para tocar na Casa Municipal, quer dizer, Discoteca Municipal, para Edu e Kleber Augusto. Eu participei do evento lá, tocando lá. Era grande feiras de vinis que acontecia a cada 6 meses lá. Na Avenida Paulista era a cada 2 meses, mas lá no
No momento lá era na discoteca municipal em Belo Horizonte, era a cada 6 meses, eu acho, se eu me lembro bem. Edu Pampani, que tem um blog famoso de divulgação de joias, né? Joias da música mineira. E Kleber Augusto, fotógrafo, que trabalha na Universidade de Belo e que é um cara que desenvolveu fotografia analógica, né? Coisa maravilhosa, branco e preto e tudo o resto, né? Mas ele desenvolveu um blog que tem mais de 5 mil álbuns acessíveis, que se chama Toque Musical, com 2 L no final. Chama Para Ver as Músicas, para ouvir com outros olhos. Para esses que... Para ouvir com outros olhos a música brasileira. Imagina, procurem no Google Toque Musical, com 2 L no final. Procura no Face, que ele tem uma página Face. E aí, depois dos comentários, tinha um lugarzinho que você clicava, você tinha acesso a download dos álbuns, que eram LPs, que eu limpava, eu tirava os cuts de vários álbuns. Eu trabalhei muito para Augusto. Kleber Augusto, eu trabalhei muito para você, sabe? Limpando tudo. E, bom, foi uma joia. A gente editou de graça João Gilberto Casas de Cico Pereira, que os japoneses estavam